presidente Jair Bolsonaro publicou um vídeo em que trabalhadores do ramo de energia solar agradecem por ele defender o uso dessa forma de energia e se opor à taxação proposta pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Bolsonaro disse: a não taxação da energia solar conta com o decisivo apoio dos presidentes da Câmara e do Senado. Lembro que a ANEEL é autônoma e que o governo sozinho nada poderia garantir. É uma vitória dos investidores, consumidores, executivo e legislativo. Veja o vídeo compartilhado por Bolsonaro. Olá pessoal, aqui é Everton Martins, 6 de janeiro de 2020. Estamos aqui na obra de uma instalação de sistema solar fotovoltaico. Nós, do Movimento Solar Livre, Capacetes Amarelos, queremos agradecer muito o posicionamento do presidente Bolsonaro ontem em suas redes sociais, onde defendeu o uso da energia solar livre para todo o país. Nós, Capacetes Amarelos, trabalhadores, usuários da energia solar no Brasil, somos muito gratos e queremos te agradecer de coração, presidente. Muito obrigado por defender o uso da energia solar. Tamo junto, presidente! Os últimos acontecimentos no Oriente Médio envolvendo Irã e Estados Unidos têm despertado preocupação em relação à disparada do barril de petróleo. Como essa crise pode afetar os preços dos combustíveis aqui no Brasil? Vamos ver agora na reportagem de Pablo Mundim. O mundo está atento. A tensão no Oriente Médio pode gerar impactos no fornecimento de petróleo, já que Irã e Iraque estão entre os maiores produtores do planeta. E com tantas incertezas, o mercado internacional reagiu mal. Os contratos futuros do petróleo operaram em alta nesta segunda-feira, com o preço do barril na casa dos $70. Para este economista, os efeitos dessa crise podem afetar nos preços, mas em pequena escala. Eu não estou acreditando, primeiro, que essa reação americana vai desencadear grandes consequências. Número 1, o preço do petróleo vai ficar por aí mesmo. Pode subir um pouquinho, mas acredito que ele volte no mercado internacional. Segundo lugar, pela natureza do mercado, esses efeitos demoram a chegar aqui. No Brasil, a política de preços para a gasolina e o diesel acompanha a cotação internacional do barril de petróleo. Se sobe lá fora, pode aumentar por aqui também. Mas o repasse para o consumidor não é feito automaticamente. Há uma janela de tempo de 6 meses e a decisão depende exclusivamente da Petrobras. Para o consumidor, interessa saber que o reflexo dos valores nas bombas de combustível depende de vários fatores. Além do preço do barril no mercado internacional, também entram na conta impostos, margens de distribuição e revenda. Como a possibilidade de um conflito a milhares de quilômetros daqui pode pressionar os preços para cima, muita gente fica preocupada. Qualquer coisa que ocorra lá pelo Oriente Médio é uma zona muito explosiva, então a gente não sabe para onde pode ir o preço do petróleo e, consequentemente, da gasolina. Isso preocupa bastante porque, fora o combustível, vai aumentar em outros custos para nós também. Se um posto de gasolina sobe o preço, o outro pode não responder com aumento de preço, pode responder com aumento de preço menor, pode sustentar o preço para ganhar no volume, né? Então, o importante é assegurar um mercado concorrencial. Olha, e o governo decidiu não intervir na política de preços dos combustíveis. Vamos então ao Palácio do Planalto saber os detalhes ao vivo com a repórter Luana Karen. Luana, bom dia para você. Olá, Renata, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Pois é, continuando a falar sobre os reflexos da crise entre o Irã e os Estados Unidos, como você acabou de afirmar, o governo não vai intervir no preço dos combustíveis. A afirmação foi feita ontem pelo presidente Jair Bolsonaro após reunião com representantes do setor aqui em Brasília. A repórter Gabriela Noronha acompanhou. O presidente Jair Bolsonaro descartou nesta segunda-feira qualquer interferência do governo no preço dos combustíveis. Bolsonaro se reuniu com Bento Albuquerque, com o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, com o diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, Décio Oddone, e com técnicos do governo aqui no Ministério de Minas e Energia. O presidente admitiu que o preço dos combustíveis está elevado no mercado externo, mas minimizou o impacto da crise entre os Estados Unidos e Irã no mercado interno. O comércio
que nós resolvemos ali adotar é o livre mercado. A questão da carne já baixou 15%. Houve uma sazonalidade, tendo em vista, coincidiu uma entre safra e com uma compra, porque nós estamos abrindo o comércio para o mundo todo. É a maneira, se nós não botarmos a economia para rodar, nós voltamos há 2, 3 anos, né? E o futuro do Brasil, todo mundo sabe qual vai ser. Segundo o ministro de Minas e Energia, o governo está estudando medidas para diminuir o impacto de crises internacionais no preço dos combustíveis no mercado interno. Nós temos que criar, talvez, mecanismos que compensem esse aumento sem alterar o equilíbrio econômico do país. Que isso não gere inflação, mas também não frustre expectativas de receitas. Dentre as medidas, o governo está empenhado em abrir o mercado e reduzir o monopólio que a Petrobras detém na prática sobre o refino e também sobre o transporte. De acordo com o presidente da Petrobras, foi tratado ao longo da reunião a venda de refinarias e do transporte e distribuição de gás. Será um ganho líquido para a sociedade de ter mais competição e a possibilidade de ter mais investimentos nesse negócio tão importante para a economia brasileira. E Luana, o Ministério da Agricultura divulgou que os produtores rurais já pegaram aí mais de 108 bilhões de reais em empréstimos, é isso mesmo? É isso mesmo, Renata. Os recursos tomados de julho a dezembro de 2019 representam quase a metade do valor disponibilizado para financiar a safra atual. A maior parte, 80 bilhões de reais, foi utilizada em operações de custeio, comercialização e industrialização. Os empréstimos para custear a safra aumentaram 5% em relação à safra passada. Já as contratações para investimento aumentaram 19%. Sendo que a parte tomada por meio do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural teve um crescimento de 49%. Renata, voltamos com você. Obrigada, Luana, pelas suas informações. E olha, o Ministério da Saúde reservou 250 milhões de reais a mais para que os municípios possam zerar as filas de cirurgias consideradas mais simples, como catarata, por exemplo. Não é isso, Dima Soldi? Bom dia para você aí, direto de São Paulo. Bom dia, Renata. É isso mesmo. Olha, são 53 tipos de procedimentos cirúrgicos que estão na lista, como catarata, varizes, hérnia, vasectomia e laqueadura. São procedimentos que não têm caráter de urgência, mas são necessários. Com o novo repasse do Ministério da Saúde, o objetivo é zerar as filas de espera por cirurgias eletivas de média complexidade e, com isso, diminuir o tempo de espera daqueles que aguardam por procedimentos agendados. Todos os estados vão ser beneficiados, de acordo com o número da população. São Paulo recebe a maior fatia, 54 milhões de reais, Minas Gerais, 25 e Rio de Janeiro, 20 milhões. Em 2018, o SUS realizou 2 milhões e 400 mil cirurgias eletivas em todo o país. As mais comuns são oftalmológicas, hérnias e de retirada de vesícula biliar. Renata. Tá certo, Dimas, obrigada pelas suas informações ao vivo. E o programa Criança Feliz de Valorização da Primeira Infância, que vem ganhando reconhecimento internacional, divulgou a lista de novos municípios que já podem fazer parte do programa. Vamos falar ao vivo então com o Tiago Pimenta, direto do Rio de Janeiro. Bom dia, Tiago. Oi, Renata, bom dia. Vários municípios já aderiram ao programa do governo federal de atenção à primeira infância, o Criança Feliz. Em dezembro, mais de 166 cidades concluíram o processo de inclusão. Essa é uma ação voltada para as famílias que recebem o benefício do Bolsa Família ou o benefício de prestação continuada. A assistência começa antes mesmo de a criança nascer, com atenção à gestante e pode se estender até os 6 anos de vida dos pequenos. O programa também facilita o acesso às políticas públicas. E aí a gente fala de cultura, educação, justiça, saúde e direitos humanos. A ação se desenvolve por meio de visitas domiciliares. Podem participar os municípios que tenham centro de assistência social cadastrado e que tenham pelo menos 140 pessoas do público prioritário. A meta do governo é atingir 3 milhões de crianças. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida.
Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.